Vamos lá. Agora nós vamos entender um pouco sobre visualização geométrica e projeções. O que é visualização geométrica? É você conseguir visualizar um objeto no espaço e entender o que está acontecendo com aquele objeto além da parte estática. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Quando você pega o seu livro didático, o nosso livro de matemática, e você pega apenas e olha a capa de cima para baixo, você está vendo o quê? Uma visão plana. Por que você está vendo a visão plana? Porque você só está vendo duas dimensões daquele objeto, ou de um objeto, né? Vamos dizer assim, vocês só estão vendo o que? Comprimento e largura. Entretanto, quando foi adicionando folha atrás de folha, folha atrás de folha, vocês mudam um pouquinho a visão de vocês, torcem, né, giram o livro, vocês conseguem ver uma terceira visão. Que terceira dimensão é essa? É a altura. Que quando vocês conseguem ver que são aquelas folhas empilhadas. Através dessas folhas empilhadas, nós conseguimos entender o quê? Que aquele livro, além de ter largura e comprimento, ele também tem altura, que são um acúmulo de folhas. Então aqui nós primeiros vamos tentar enxergar essas diversas visualizações em figuras 3D. Né? A gente vai pegar uma figura 3D e vai tentar enxergar ela em 2D, as suas projeções, e posteriormente a gente vai ver algumas planificações e como isso é legal, né, de estudar. Vamos lá, eu vou pegar aqui primeiro. Eu não vou ensinar vocês a mexerem nisso porque é um pouquinho mais complexo e isso aqui é mais para a gente poder desenvolver o nosso raciocínio lógico e tentar trazer o abstrato para o lúdico, porque isso aqui é uma coisa muito abstrata e tem muitas pessoas hoje em dia, e professores até na verdade, têm dificuldade de conseguir enxergar conseguir enxergar qualquer coisa fora de um desenho. Então isso aqui é para exemplificar e que vocês possam conseguir no futuro estar enxergando exercícios de matemática, ou até mesmo quando vocês forem planejar ou fazer algum projeto ou realizar alguma atividade, vocês consigam estar visualizando aquilo por inteiro, não apenas a parte superficial, mas sim o todo. Vamos lá. Eu vou fazer um cubo aqui. Deixa eu parar aqui primeiro. Que fique registrado. Um cubo nada mais é que um dado, tá ok? O que acontece? Eu vou primeiro transformar esse cubo em uma coisa sólida. Algo que a gente não consiga enxergar além dele. Por exemplo, quando a gente olha aqui, você vê que é um dado normal, que não tem nada demais, né, professor? Não tem nada demais. Entretanto, o que acontece? Se você parar para perceber, eu estou aqui mexendo no programa e você não está vendo apenas um dado. O que a mais vocês estão vendo? Por exemplo, se eu fizer desta forma aqui, vocês estão vendo o quê? Uma figura que tem 4 lados, que é plana, correto? Porque vocês só conseguem ver quantas dimensões dessa figura? Isso aí, 2 dimensões, que é comprimento e largura. E se eu fizer assim, vocês vão continuar enxergando uma figura 2D. É isso que eu quero que vocês entendam, que quando você gira o objeto ou você consegue visualizar ele na cabeça, esse giro que eu digo pode ser concreto em um objeto ou pode ser na cabeça, que vocês consigam enxergar o que está acontecendo com o objeto. Então agora a gente está vendo uma outra face do nosso cubo, do nosso dado, e você vê que também é uma figura 2D. E se eu fizer assim, continua sendo uma figura 2D, correto? Entretanto, se eu fizer assim e acrescentar um pouquinho disso aqui também, ó. Deixa a rosa. Deixar ele um pouquinho mais, vou deixar até mais claro de tudo. O que vocês conseguem enxergar aqui? Isso aí, agora a gente já consegue enxergar que existe uma figura 3D, que além disso tudo, nós conseguimos enxergar que isso aqui é uma caixa sem tampa, uma caixa sem nada, correto? Conseguiram enxergar o que é a diferença de um 2D para um 3D? E o que é projeção quando você está procurando visualizar os elementos que pertencem àquele objeto? Então você tem que... isso é um raciocínio que vocês têm que desenvolver durante a vida de vocês, de tentar enxergar o objeto de várias formas, porque na vida nada é estático.
explicar isso aqui no quadro é muito complicado porque a gente não consegue, por exemplo, eu desenho super mal, não consigo fazer todas essas projeções de uma forma tão nítida e clara que vocês consigam enxergar de fato. Professor, não é uma figura simples. A gente consegue enxergar que são vários lados, nós conseguimos enxergar várias linhas, alguns pontos. Então esse que é o objetivo, nós conseguimos enxergar essas visualizações. Eu vou botar uma figura diferente aqui, porque essa aqui o que acontece? Essa aqui é um cubo, é particular, todos os lados são iguais, então não tem muita graça. Mas eu vou botar uma figura um pouquinho diferente, aí que nós vamos saber se dá ou não para ver várias formações dentro de um objeto. Vamos lá. Agora eu tenho esse objeto aqui, um objeto meio circular, como vocês podem ver. Com o que isso aqui se parece no dia a dia? Isso aqui nada mais se parece com aquele finalzinho do papelão lá do rolo de papel higiênico. Vocês concordam comigo? Que é bem parecido com isso? Então, isso aqui é chamado de cilindro. E o que acontece? O que nós podemos enxergar nesse cilindro em várias visualizações? Por exemplo, se eu olhar ele de cima para baixo, em uma visão plana, o que acontece aqui? Eu estou vendo uma circunferência, correto? Nesse caso, um círculo. Vocês concordam comigo? E se eu virar assim e colocar ele nessa visualização, o que vocês conseguem enxergar aqui? Eu consigo enxergar tipo um tijolo, que é um paralelepípedo, né? um retângulo aqui, uma figura de 4 lados. Tá vendo como que muda a situação devido à posição que vocês estão olhando o objeto? Essa que é a intenção. Esse objeto aqui, vocês conseguiram perceber que ele já é um pouco diferente. Não é aquele objeto convencional de um quadrado, que tem todos os lados iguais. Aqui nós conseguimos perceber que quando nós olhamos de cima para baixo, nós temos uma circunferência, e quando nós olhamos da lateral, nós vemos um tijolo, um quadrado, né? Uma figura de 4 lados. E quando nós olhamos no todo, nós vemos aquele rolo de papel higiênico lá, o finalzinho do rolo de papel higiênico, que é conhecido como cilindro. Eu queria fazer um comentário. Não precisa ficar assustado ou com medo de estar escutando uma coisa nova e não estar entendendo. Isso é uma questão de reflexão. Por exemplo, pega o celular de vocês que estão na mão de vocês e comecem a rodá-lo. Como que vocês vão começar a enxergar o seu celular não apenas como uma tela grande. Vocês vão conseguir enxergar também ele como uma linha. Se vocês virarem ele de lado, tirarem a capinha dele, colocar um pouquinho distante da vista de vocês, vocês vão ver que ele é uma linha. E se vocês virarem um pouquinho mais e forem virando, vocês vão ver 3 dimensões. Vai ter hora que vocês vão ver 2, tem hora que vocês vão ver 1. Então, entendam, não é para ficar com medo de um assunto novo. É para vocês pensarem, refletirem com a vida, tentarem entender que, assim, tudo é mais complexo do que a gente pensa, mas também nada é impossível. Tudo nós podemos aprender, tá ok? Agora, eu vou mostrar uma planificação de um cubo, primeiramente. Depois eu vou mostrar de outros objetos, por curiosidade também. Mas o de um cubo é interessante a gente aprender, porque a gente vai conseguir enxergar aquilo que a gente estava vendo no cubo anterior, que são as diversas visualizações geométricas que tem dentro daquele cubo. Por exemplo, eu vou criar um cubo aqui. Ok? Um cubo que a gente já conhece. Entretanto, eu vou fazer o seguinte com ele. Primeiro eu vou deixá-lo transparente. Em seguida, eu vou fazer um negócio, um exercício matemático que vocês vão fazer muito na vida de vocês futuramente, que é a planificação do objeto. O GeoGebra já me dá o que eu quero fazer. Ele me pergunta o que eu quero fazer, eu falo que eu quero fazer uma planificação. Beleza, eu quero fazer uma planificação de quem? De um polígono, de um poliedro, no caso o A. E aqui eu vou botar um parâmetro P. Por quê? Vocês vão entender. Me perdoe essa poluição visual,
esses montes de nome aqui, é os nomes das laterais, e eu não consegui retirar isso de jeito nenhum. Eu perdi aqui quase uma hora tentando retirar, e eu vi que não ia dar para tirar, e eu falei assim, vou deixar assim mesmo. Então eu peço perdão desde já, por essa falta de profissionalismo mesmo, que eu não consegui tirar, mas eu acho que vocês vão conseguir identificar o que eu estou falando. Vê se vocês conseguem perceber. Eu vou tirar o cubo aqui. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de fazer uma planificação de um cubo. O que é uma planificação? Quando você pega um dado, se você tiver a curiosidade de desmontar um dado, a figura, quando você desmonta, abre ele em figuras planas, é exatamente essa aqui a figura que você vai encontrar. É tipo uma cruz, né? Porque se você começar a fazer a projeção dele subindo para ele se tornar de novo um cubo, vou apagar aqui, percebam que quando ele for subindo, ele vai se formando um cubo. Essas duas partes de trás, uma vai ser a lateral dele, concordam comigo? E essa parte aqui vai ser a parte de cima. Por isso que esses dois lados ficaram para cá. E olha como que isso é interessante, que ele vai fechando lentamente e nós conseguimos enxergar as diversas visualizações, os diversos planos que existem aqui. Entendeu? Porque se vocês olharem de uma forma, você tem um plano assim. Se você olhar de cima para baixo, você tem outro plano. E isso nos dá várias figuras geométricas. Isso nos dá uma projeção. Tá ok? Isso aqui é chamado de planificação. É quando você pega um objeto em formato 3D e transforma ele em um formato 2D. Isso que a gente acabou de fazer com o cubo. E quando nós conseguimos fazer a planificação de um cubo, nós temos o que eu acabei de fazer? Eu acabei de fazer uma planificação de um cubo. O que é uma planificação? Quando você pega um dado, se você tiver a curiosidade de desmontar um dado, a figura, quando você desmonta, abre ele em figuras planas, é exatamente essa aqui a figura que você vai encontrar. É tipo uma cruz, né? Porque se você começar a fazer a projeção dele subindo para ele se tornar de novo um cubo, vou apagar aqui, percebam que quando ele for subindo, ele vai se formando um cubo. Essas duas partes de trás, uma vai ser a lateral dele, concordam comigo? E essa parte aqui vai ser a parte de cima. Por isso que esses dois lados ficaram para cá. E olha como que isso é interessante, que ele vai fechando lentamente e nós conseguimos enxergar as diversas visualizações, os diversos planos que existem aqui. Entendeu? Porque se vocês olharem de uma forma, você tem um plano assim. Se você olhar de cima para baixo, você tem outro plano. E isso nos dá várias figuras geométricas. Isso nos dá uma projeção. Tá ok? Isso aqui é chamado de planificação. É quando você pega um objeto em formato 3D e transforma ele em um formato 2D. Isso que a gente acabou de fazer com o cubo. E quando nós conseguimos fazer a planificação de um cubo, nós temos um cubo, são as mesmas figuras e de mesmo tamanho, por isso que fica dessa forma, tá ok?